Pô. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 7. Os versículos de número 12, 13 e 14, por favor. Todos acharam? Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adoramos, ó Deus, por esse dia, meu Senhor amado, que nos fez. E te adoramos por estarmos aqui na tua casa para juntos adorar o teu nome e glorificar o teu nome. E eu te peço, Deus, pelo amor do teu grande nome, suba esta tribuna comigo mais uma vez para pregar a tua palavra, meu Senhor amado, e falar aquilo que for necessário para a nossa edificação. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço e te agradeço. Amém. Irmão, tomar assento, por favor. Pastor Moisés não está hoje porque ele foi dar o Ebom lá em Araruama e por essa razão ele não está aqui conosco, mas domingo de manhã cedinho está aí, em nome de Jesus. Além do nosso evangelista Dalmi, alguém da igreja teve mais algum prejuízo? Com essa tempestade aí? Tem pessoas aí que tiveram prejuízo de 15 mil reais, 30 mil reais. Então nós estamos bem, né? Né, Jailson? Estamos bem, né? Isso, né? E esse livro de Mateus, irmãos, o Evangelho de Mateus, ele descreve algo interessante a respeito da porta estreita, que a gente lê, desde que aceitou a Cristo como Salvador, a gente lê esse texto, a gente lê, ouve pregar, ouve ensinar, né, irmão Isaías? Sempre, desde que a gente aceitou. O senhor é crente há quantos anos? Desde que nasceu, é crente. Ai, que bênção, viu? Então, a porta estreita, irmãos, é algo assim bastante interessante para que nós, os crentes em Jesus Cristo, possamos aprender sobre ela, porque às vezes a gente lê, você lê assim rapidinho e às vezes a gente não para analisar o que realmente é a porta estreita, o que realmente é necessário fazer para poder passar por essa porta. Tem muitos que acham que é só levantar a mão para Cristo e dizer assim, a partir de hoje eu levantei a mão, agora eu sou crente e eu vou morar no céu. E acha que é o suficiente. Mas não é tão simples assim. Então, os irmãos observam que ele diz assim, entrai pela porta estreita, ponto e vírgula. Entrai pela porta estreita, ponto e vírgula. É imperativo. O próprio Cristo, esse texto, essa parte da Bíblia é escrita por Jesus Cristo, são as palavras dele, aliás, são as palavras de Cristo, e ele diz assim, entrai pela porta estreita, ponto e vírgula, é imperativo, o único caminho que leva à salvação é a porta estreita. O único caminho que leva ao céu é a porta estreita. Aí ele continua falando assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Presta atenção, ele diz assim, olha, entrai pela porta estreita, pronto, imperativo, porque larga, aí ele detalha isso, é como se
ele falasse para uma multidão entrar pela... Sabe, quando você vai assim, departamento público, um hospital, ou uma prefeitura, ou um lugar público que é muito grande, tem uns corredores bem longos, aí você não sabe, você não está por escrito, não tem por escrito o que você... A pessoa que você precisa procurar, às vezes só mandam você ir, e aí você chega naquele corredor, um corredor longo assim, e aí você, meu Deus, eu vou bater que porta? Aí você, de repente, se depara com segurança, aí fala assim, moço, estou procurando o departamento assim, assim, assim. Aí fala assim, segue em frente e entra pela porta estreita. Aí você segue aquele corredor e você entende, é imperativo, ele olha, entrar pela porta estreita. Foi o que Cristo falou. Quando o segurança fala, procura a porta estreita, você vai num foco, ou não é verdade? Você vai num foco. Você vai passar por várias portas à sua direita ou à sua esquerda, mas você vai com visão na porta mais estreita. E quando você empurra a porta que você entra, do outro lado está a resposta para você. Está a resposta de vida, de esperança. Por isso que ele disse, olha, entrai pela porta estreita. Aí ele diz assim, aí é como se ele perguntasse, é como se alguém questionasse, perguntasse assim, por quê? Por que a porta estreita? Aí ele responde, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho que conduz à perdição, irmãos, ele é largo porque há facilidades. Há facilidades. O salmista disse, ele disse o seguinte, que os seus pés quase escorregaram, quase se desviou, porque ele percebia na sua jornada que os ímpios ficavam ricos rápido. Eles viviam mais. Aí ele tutibiou na fé, porque ele olhava isso, mas isso é porta larga. É porta larga. Aí diz assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, muitos são os que entram por ela. Eu falei aqui uma vez, irmãos, que eu tenho alguns colegas e eles cada dia que passava, a gente percebia que eles prosperavam mais. E aí, quando você vai observar, eles tinham um negócio fraudulento. Muitos negócios fraudulentos, muitas balanças enganosas. É a porta larga. Ele vive com mais facilidade, ele tem mais dinheiro do que você, ele tem mais bens do que você. Mas só que tem um problema. Para entrar no céu, ele precisa entrar pela porta estreita. E para entrar pela porta estreita, irmãos, existem uns requisitos. E eu vou falar isso para os irmãos. Aí o 7,13 diz assim, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Escute, diz assim, olha, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. O que leva à vida é a porta estreita. É o que eu falei da porta. Quando você abre a porta estreita, do outro lado está a tua resposta, está a tua vida. Vida eterna. Vida de paz. Porque, queridos, escute bem, tudo que nós vivemos nessa terra vai passar. Tudo que vivemos aqui vai passar. A alegria passa, o choro passa, depois vem o choro de novo, você fica doente, depois vem a saúde, aí você está bem demais, daqui a pouco você está um requenguelo, caindo os pedaços, falando, meu Deus, eu passei por ele estava tão bem. A vida é assim. Aí eu vi um rapaz, um texto, estava escrito assim, daqui a 100 anos, ninguém lembrará mais de você. Tudo passa. Daqui a 100 anos, ninguém lembrará mais de você. Escuta, gente, daqui a 100 anos, nenhum que aqui está, nenhum, daqui a 100 anos, nenhum de vocês que aqui estão, estarão mais.
Tá rindo, irmã Hilda? Eu estava indo, lembrando disso, eu estava indo, eu e meu advogado, e Miriam e a esposa dele, aí ele é bem mais novo que eu, né? Eu era o mais velho no carro. Aí eu falei, rapaz, engraçado, que vocês vão ao meu enterro. Vocês vão ao meu enterro, e queridos, escuta aqui, tudo passa. Tudo passa, e passa ligeiro. E todo mundo, aí a gente fica assim. Aí irmã Jocasta, eu pensei, caramba, cara, que coisa estranha. Eles que estão dentro do carro comigo um dia irão ao meu enterro. E é chocante, mas é interessante, sabe por quê, amados? Porque Deus é tão terrível que Ele preparou esse momento de dor para você demonstrar o sentimento por alguém, mas Ele demonstrou que esse sentimento de dor passa também. E depois você vai lembrar de quê? Olha, a Jocasta, a irmã Sandra, o irmão Isaías, que pessoas interessantes, que pessoas boas, homens e mulheres de Deus. Aqui outro dia o pregador aqui falou, o pastor Gerson falou do pai da nossa irmã Marta, não foi? Que era o pastor Pedro. Ele deu até um nome que ele era chamado, parece que era um chamado de Justo. O Justo Pedro, que eu não conheci, aleluia, que isso seja notório na vida de vocês, na nossa vida, que alguém olhe e diga assim, o justo fulano congregou nessa igreja, adorou o Senhor nesta igreja junto conosco. Só Joãozinho aqui que vai poder falar isso de mim. Gente, o que eu estava falando? Ai, meu Deus. Escute, irmãos, então ele diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são que a encontrem. Serão poucos os que encontram a porta estreita, porque ele não procura, ele procura a porta larga, ele foge da porta larga. Irmãos, aí do lado do meu trabalho, tem um rapaz lá que é o dono da funerária do Bira, todo mundo já ouviu falar, funerária do Bira, ali no Cabuís, perto da delegacia. O Bira morreu e ficou o filho. E aí o filho, ele sabe, pensa num camarada bagunceiro, Leandro, pensa num camarada bagunceiro, mas é muito bagunceiro. E ele chegou um momento que ele se cansou dessa bagunça e ele queria encontrar um refúgio e começou a ir para a igreja. Ir para a igreja, ele queria sair da bagunça e começou a ir para a igreja, mas ele não suportou, ele não aguentou. Ele não conseguiu, irmã Alessandra, tirar a carga, tirar aquilo que ele amava, o mundo que carrega nas costas, as festas, as mulheres, as bebidas, os bailes, essas coisas. Ele não consegue, ele chega para mim e fala assim, todo dia vai na loja tomar café, que é do lado, aí ele fala assim, pastor, eu não consigo me libertar. Eu falei, mas não é você que se liberta, homem. Você precisa dar um passo para aquele que pode te ajudar a tirar a carga. Então, irmãos, o mundo é bom, e nós vamos falar sobre isso. O mundo é bom, aquilo que a gente faz que é bom para a nossa vida, bom no sentido de pecaminoso, é bom. E para largar isso é muito difícil, mas só quem consegue passar pela porta estreita é quem tira a carga, bota do lado, opa, não quero mais, agora vou seguir de outra forma. Aí, escute bem. Eu escrevi aqui, é um convite de Jesus para uma vida de renúncia. A porta estreita, irmãos, é um convite de Jesus para uma vida de renúncia, fé exclusiva e compromisso sacrificial. Preste atenção nisso, por favor. É um convite de Jesus para uma vida de renúncia, fé exclusiva e compromisso sacrificial. Aí a gente fica estudando, e eu vi uma menina que aceitou a Cristo agora como Salvador, e ela começou a descolorir o cabelo no vídeo. Tem um monte de garota aí que está com cabelo colorido, azul, amarelo, vermelho, não é?
Aí ela começou a descolorir o cabelo. Aí cada orelha dela tinha não sei quantos brincos. Aí no nariz, aqui atravessado, aqui tinha... Aqui atravessado no nariz tinha um brinco, aí aqui do lado tinha mais um, ela foi tirando tudo, em cada beijo aqui tinha não sei quantos, aí tinha no umbigo, sabe, ela foi se despindo daquilo que ela justamente julgava, irmão Isaías, que não era bom para a sua imagem, agora como crente. Ela precisava entrar pela porta estreita, e com carga não entra na porta estreita, não passa pela porta estreita, com esse peso... essa carga de pecado nos impede de passar pela porta. Então eu vi aquela menina fazendo aquilo e eu achei aquilo muito interessante. Aí eu, como estava preparado para trazer essa mensagem sobre a porta estreita, eu falei assim, é um ponto para a gente falar. É exatamente isso que precisamos fazer, irmãos. É deixar nos despir daquilo que desagrada a Deus, porque senão não passamos pela porta. Aí diz assim, é um convite de Jesus para uma vida de renúncia, fé exclusiva e compromisso sacrificial. O compromisso sacrificial é exatamente, irmãos, aquilo que a gente faz, que a gente gosta, que a gente tem prazer de fazer, aquilo que leva ao pecado, mas desagrada a Deus. Aí você, para tirar, não dói. Para arrancar, não dói. Por exemplo, jejuar. Aí como seria o jejum? Você vai dormir, ora ao Senhor, você janta, ora ao Senhor, fala assim, amanhã eu vou estar jejuando. Então a partir de meia-noite você está jejuando, vai jejuar até meio-dia, mas você está acostumado a comer 2 pães todo dia de manhã, ou comer uma tapioca recheada. Então para você ficar sem comer essa tapioca até meio-dia, dói, mas é sacrifício. Aleluia, glória a Deus. É sacrifício. Porque você gosta de comer, e comer é bom demais. Menino, mas comer é bom demais. Aí o que acontece? Você gosta de tomar um café com leite, você gosta de ir na padaria comer pão de queijo, tudo isso você tem que deixar. O compromisso sacrificial é você deixar de fazer aquelas coisas, aquilo que você gosta, mas desagrada a Deus. Falou, opa, para que eu agrade a Deus eu preciso deixar isso. Para que eu passe pela porta estreita, eu preciso despir dessa carga. Nós vamos chegar lá. A porta representa o caminho da salvação e da santidade, que exige abandonar o ego e as vaidades desse mundo, em contraste com o caminho espaçoso da perdição. O caminho estreito, como nós já falamos, faz com que você abandone o ego, as coisas que agradam a sua própria carne, em contraste com a porta larga que conduz à perdição eterna. Irmão, se não ir para o céu fosse algo assim, passageiro, não foi para o céu, mas daqui a pouco ele sai do sofrimento e volta para uma vida mais tranquila. Seria fácil, mas não é, irmãos. A Bíblia diz que quem não entra no céu, a Bíblia diz o seguinte, que a nossa vida no céu é de eterno prazer, eterno serviço e eterna adoração. Mas a vida sem o céu, sem salvação, sem Cristo, é de eterna dor, eterno sofrimento e eterno desprezo. Nunca passa. Então vamos passar pela porta estreita para que tenhamos o direito de morar na glória para sempre. Aí o que acontece, irmãos? Por que Jesus usou essa imagem da porta estreita para tipificar o céu? Vamos lá. Porque nas cidades antigas, em muitas cidades antigas, existia a porta larga, em que as pessoas passavam todo mundo junto, pessoas a pé, pessoas de carroça, pessoas de charrete, pessoas a cavalo, aí entravam uma série de... Mas tinha um lado que era a porta estreita, que era estrategicamente preparado para proteger a cidade. E muitas das vezes chamada de agulha, essa porta. Eu queria ter trago para vocês uma foto dessa agulha, mas eu não tive tempo. E eu acho engraçado, irmãos, que
lá no sertão do Ceará eu já fazia essa agulha. E há milhares de anos atrás, ou seja, eu há milhares de anos na frente, depois eu já fazia o que milhares de anos atrás alguém fazia, e eu não sabia. Aí o que acontece? Essa agulha, irmãos, é uma passagem estreita, por isso que eu queria trazer um desenho para mostrar para os irmãos, que você imagina uma passagem estreita, mas você não vê com detalhe. Imagina aqui, isso aqui é um V. Imagina, isso aqui é um V. Agora você imagina ele virado assim, que aí você teria que vir aqui, vinha do caminho lá, passava aqui, fazia isso para seguir o caminho, porque não conseguia passar, que era exatamente para que os animais não passassem de um lugar para o outro. Então quem passasse ali, a cavalo não podia, o animal não conseguia fazer aquela volta assim. Por isso que Cristo usou essa passagem da agulha, da porta estreita. E alguns lugares também tinham um tal de chamado mata-burro. Quem já ouviu falar? Que é um buraco, né ou não é? Tem um buraco assim no meio da rua, da pista, da estrada, um buraco fundo. Aí eles colocam uns trilhos de trem ou então madeira, aí fica aberto. Aí os animais, quando olhavam assim, não passavam. Ou seja, eles não conseguiam atravessar de um lugar para o outro. Então Jesus Cristo, o que ele fez? Ele usou essa passagem nessas cidades para poder mostrar para nós o que é a porta estreita. Aí eu escrevi assim: nas antigas cidades fortificadas havia 2 tipos de entrada. O portão principal largo e movimentado e portas menores, às vezes chamada de agulha. Essas passagens menores eram usadas estrategicamente para vigilância ou em momentos de ataque. Nela não era possível, olha isso, nela não era possível passar com cargas. Por isso que Jesus falou: entrai pela porta estreita. Aí ele diz assim, ó: não era possível passar com cargas, animais pesados ou muitos pertences do pecado, não consegue passar pela porta estreita. Aí ele diz assim, ó: para atravessá-las, o viajante precisava despojar-se de seu excesso de bagagem. Para entrar no céu, precisamos nos despir da carga do pecado, da transgressão, para poder passar pela porta estreita. E a gente começa a pensar nisso e analisar isso. E enquanto eu estava estudando e lendo, eu fico analisando, eu fico fazendo um estudo da minha vida, irmãos. Eu preciso fazer isso. Eu preciso saber qual a carga que eu carrego. Eu preciso saber o pecado que está sobre mim. Eu preciso me despir dele, eu preciso ter coragem sacrificial para dizer assim: este pecado é uma carga que está atrapalhando a minha passagem pela porta estreita, e deixar. Jesus Cristo está voltando. E quando Jesus Cristo chegar, eu e nenhum de vocês que estão há anos ouvindo a palavra de Deus poderão dizer: eu não ouvi. Tem que largar a carga de lado para poder entrar pela porta estreita. Tirar, deixar de lado, analisar cuidadosamente aquilo que está nos afastando de Deus. Que a nossa irmã Jocasta leu aqui. Nós temos meu Deus, eu estou há 35 anos ouvindo a palavra de Deus. E eu não tenho prudência para ser santo, eu não tenho prudência para largar a carga, eu não tenho prudência para amar, para perdoar, eu não tenho prudência. Aí Jesus Cristo volta, aí tudo isso está sobre as minhas costas, eu não consigo entrar porque a porta é estreita. E eu tive toda a oportunidade do mundo para me despir, para tirar, para jogar, tirar a capa e deixar de lado para poder entrar pela porta estreita. Continuando aqui, a gente escrevemos assim, ó: Jesus usou essa imagem para ensinar que para entrar no reino, Jesus usou essa imagem para ensinar que para entrar no reino de Deus é preciso abandonar o peso do
pecado. Jesus usou essa imagem da porta estreita, da cancela, da agulha, para dizer que para entrar no céu é necessário largar o peso do pecado. Por isso, aí eu escolhi um texto aqui para fazer alusão ao que eu escrevi, diz assim, ó, por isso deixai a mentira, ó, é uma carga, é um peso. A mentira é uma carga, é um peso, que eu tenho que me despir dela, eu tenho que tirar ela de mim. Aí diz assim, olha, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4, 25, pode colocar, por favor. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Queridos, escute aqui, nós somos seres gregários, nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, precisamos de alguém para dar a mão, precisamos de alguém para nos apoiar, para nos ajudar, para nos socorrer. A nossa irmã Alessandra falou algo aqui interessante em relação ao nosso diácono Márcio. A Jocasta também falou, eles se interessaram, eles se preocuparam em entrar em contato com o evangelista Dalmir para vir cuidar daquilo que poderia ser muito pior. Então nós precisamos uns dos outros para andar, para caminhar. Precisamos ouvir uns dos outros, irmão, dizendo assim, olha, tira esse peso das tuas costas, olha, tira isso, abandona isso, porque o caminho é apertado, a porta é apertada, e se a gente, como irmão, como seres gregários, não tivermos o interesse de ajudar os nossos irmãos, nós ainda não entendemos que somos membros uns dos outros. Aí ainda Efésios 4, 28 diz assim, aquele que furtava, essa carga tem que acabar. Aquele que furtava, para entrar pela porta estreita, ele diz assim, aquele que furtava, continue furtando. Amém, irmãos? Não, né? Porque senão não passa, porque quem furta está na porta larga, não é isso? Então diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Também, ponto e vírgula. É imperativo. Não furte mais. Acabou. Parou aqui. Para você entrar pela porta estreita, ele está dizendo, parou aqui, não furte mais. Aí diz assim, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiverem necessidade. Efésios 4, 28. E ele diz, irmãos, que é para repartir. Preste atenção nisso. Que às vezes a gente não entende, a gente vai lá e tira a comida dos nossos filhos e dá para outra pessoa. Vá trabalhar. E diz assim, olha, presta atenção, olha. Não furte mais, antes trabalhe. Aquele que furtava não era crente. Agora é crente. Não furte mais. Antes trabalhe, agora você é crente, vai trabalhar. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Querido, isso é imperativo. O crente em Jesus Cristo, ele precisa dividir, repartir, mas é repartir. Não é você tentar resolver o problema de outro. Porque quando você vai resolver o problema de outro, você muitas das vezes deixa de se alimentar, deixa de ter o que é necessário para a tua sobrevivência, para dar para alguém. E a ideia é dividir, é repartir, ajudar. Eu como, você come. Eu bebo, você bebe. Aí eu tiro tudo que tem, dou para o Joel, todo o meu alimento, dou para o Joel vai viver, mas eu vou morrer. Então a ideia é repartir. Não é tirar tudo de mim e dar para ele. Precisamos compreender a palavra de Deus. A ideia é essa, é trabalhar para ajudar, para repartir com o que nada tem.
Essa passagem nos revela verdades fundamentais sobre a jornada cristã. Escute bem, escrevi assim, ó. Essa passagem nos revela verdades fundamentais sobre a jornada cristã. Renúncia pessoal. Renúncia pessoal. Salmos de número... Rapaz, eu vou arriscar. Salmos de número 142, 7. Vê se é isso mesmo. 142, 7. Essa passagem nos revela verdades fundamentais sobre a jornada cristã. Renúncia pessoal. Ela diz assim, tira, ó Deus, a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Ó, o salmista clamando, tira, ó Deus, a minha alma da prisão, porque existia coisas que ele estava preso, e ele precisava de libertação, ele precisava de transformação. Isso é renúncia pessoal, é coisas que você alimenta como pecado. Sabe como a gente já ouviu até um pregador que uma outra vez falou sobre o pecado de estimação. Já ouviu falar nisso? Pecado de estimação? Aquilo que você não deixa nunca, você não abandona nunca. Você não abandona nunca porque ele é teu, ele te pertence, você se sente bem com ele. Então chama-se renúncia. Nós precisamos ter essa renúncia pessoal, algo que é meu, pessoal, ali, e que está me atrapalhando de passar pela porta. Se eu não entro pela porta, eu não vou para o céu, então eu preciso renunciar. Aí me faz lembrar do salmista que diz, tira, ó Deus, a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearam, pois me fizeste bem. Ou seja, andar com quem é justo faz bem, te ajuda a crescer, te ajuda a andar. O justo fala para você, olha, isso está errado, não faz isso. O justo te ajuda a tirar a carga. O justo te ajuda a andar pelo caminho. O justo te ajuda a ficar de olho aberto. O justo te ajuda a fazer justiça. É por isso que ele diz, tira, ó Deus, a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Aí eu fico imaginando o que aprisionava o salmista. O que aprisionava o salmista? Aí eu vou para mim. Eu não tenho que ir para vocês, pensar no que aprisiona vocês. Eu tenho que pensar o que me aprisiona, que me faz perder a comunhão com Deus, que me faz perder a unção com Deus, que me faz perder a intimidade com Deus. Aí ele continua dizendo, os justos me rodearam, pois me fizeste bem. Aí continuando aqui, ele diz assim, renúncia pessoal. Passar pela porta estreita significa que a salvação não comporta excessos carnais. Passar pela porta estreita significa que a salvação não comporta excessos carnais, nem o amor ao pecado. Não sabeis? Aí agora eu escolhi um texto bíblico para testificar isso que eu escrevi aqui. Diz assim, vou ler de novo para os irmãos entenderem. Essa passagem nos revela verdades fundamentais sobre a jornada cristã. Renúncia pessoal. Passar pela porta estreita significa que a salvação não comporta excessos carnais, nem o amor ao pecado. Aí 1 Coríntios 6,9 diz assim, 1 Coríntios 6,9, diz assim, não erreis, nem os fornicadores, renúncia, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essas cargas não passam pela porta estreita. Essas cargas não passam
pela porta estreita. Ele diz assim: não erreis, nem os fornicadores. Fornicadores são são os que não são casados e têm suas relações sexuais. Nem os idólatras. Querido, escute aqui, ó. A igreja está cheia de crente idólatra. Tirem essa roupa, tirem essa carga, pois ela impede de passar pela porta estreita. Muito crente idólatra, que ele vive sob a idolatria de muitas coisas: futebol, novela, filmes, jogadores, artistas, dinheiro, a própria casa, o próprio carro. Ele vive idolatrando todas as coisas. E escute, idolatria é a coisa mais simples de acontecer na nossa vida. Idolatria, na tradução de uma idolatria real, é tudo que ocupa o lugar de Deus no coração. Idolatria é isso. Tudo que ocupa o lugar de Deus no coração. Você pode gostar, claro. Claro que você pode gostar. É óbvio que você pode gostar. É natural você gostar de uma bela casa, de um belo carro. É natural você gostar de uma bela mobília, mas não idolatrar, não adorar, porque isso faz parte da carga que impede da gente entrar no céu. Nem os adúlteros. Uma carga violenta. Sendo que, às vezes, quando a gente fala de adúltero, a primeira coisa que vem à mente dos irmãos, à nossa mente, está falando de uma traição sexual. Não, não é nada disso, não é só isso, é muito mais. É você adulterar uma nota fiscal, é você adulterar uma palavra, é você adulterar uma notícia, é você adulterar qualquer coisa. Não necessariamente, irmãos, não necessariamente um adultério conjugal. Mas o adultério é aquele que adultera tudo, que ama o adultério, gosta de adulterar as coisas, gosta de passar, gosta de falar o que não foi real. Outro dia eu vi um vídeo, como as coisas chegam a você. Aí, irmão Isaías, o camarada chegou e disse: olha, o camarada estava sentado numa moto, na beira da rua, aí ele deixou a moto descer, a moto encostou no meio-fio. Aí a mulher do outro lado viu a moto encostar no meio-fio, aí ela falou assim: fulano foi atropelado de moto. Aí o outro falou assim, aí ela foi e contou, aí a outra pessoa falou: tu está sabendo? Fulano foi atropelado e morreu no hospital. Aí, irmão, foi aumentando a história. Como que se aumenta as coisas, era o texto do vídeo. Então o que acontece? Isso é adulterar a verdade. Quando se fala de adultério, não está se falando apenas de um ato conjugal, não é nada disso. Aí depois do adultério vem nem os efeminados. Eu preciso detalhar isso? Não, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões. Nem os ladrões, irmãos. É Bíblia, queridos. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Essas cargas nos impedem de passar pela porta estreita. Mas, irmão, será que tem irmãos nossos que são ladrão, crente? Tem não, tem? Tem não, né? Tem não. Deixa para lá. Exige arrependimento. Para passar pela porta estreita, exige arrependimento. Aí nós vamos ver escrito isso em Atos 3,19. Aí eu escrevi assim: exige arrependimento e transformação de vida. Decisão consciente. Decisão consciente. O que seria uma decisão consciente? É quando nós identificamos, irmão Isaías, as cargas que carregamos, consciente. Como eu acabei de falar, quando eu preparei a mensagem, eu fico analisando como é que está a minha vida para pregar essa palavra. Aí a gente fica com essa decisão consciente, é a gente ter a consciência de que é pecador, que é falho, que tem uma carga que está atrapalhando, e a gente conscientemente vai tirar. Vai tirar essa carga, vai deixar de lado, porque não está dando para passar pela porta. Os irmãos lembram de uma
de uma ilustração que passou algum tempo atrás, muitos anos atrás, sobre o camarada que carregava uma cruz. Quem lembra disso? O camarada carregava uma cruz. Lembra, irmão Isaías? Carregava uma cruz, aí quando ele chegou em certo lugar, aquela cruz já pesada, machucando o ombro, aí ele chegou assim, de um lado assim, viu um galpão e estava escrito assim, fábrica de cruz. Aí ele foi lá e queria trocar a cruz, porque aquela dele estava pesada demais. Aí a história diz que ele procurou, o camarada mandou ele procurar a cruz, procurou tudo, era cruz, não acabava mais. Ele foi lá e pegou uma cruz daquela e deixou a dele, que supostamente era mais leve. Sendo que quando chegava em certo lugar, ele tinha que usar a cruz para atravessar um rio. E a cruz era menor do que a que ele carregava. Você tem uma cruz ideal para levar. Eu tenho uma cruz ideal para levar. Vai me ajudar a passar na porta estreita. Vai ajudar você. Cada um de nós temos, irmãos, um compromisso com Deus. Então, conscientemente, precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha a passar pela porta. A porta é estreita porque requer uma escolha ativa e diária. Aí o texto de Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, tira o peso, tira a carga e se arrependa, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A gente tem que se arrepender, irmãos. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ser equilibrado com o arrependimento. Porque às vezes tem pessoas que têm vontade de se despir do pecado, de apagar o pecado, e acha que ele deveria acontecer assim, no estalar de dedo, e não é. O passo para tirar a carga, irmãos, é assim mesmo, é a gente vir à igreja, ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir o conselho, deixar o Espírito de Deus trabalhar, e ele vai trabalhando, tira um carrapicho, tira outro carrapicho, tira outro carrapicho, tira outro carrapicho, vai tirando o carrapicho até alcançar, até chegar ao ponto de não ter mais carrapicho, de não ter mais carga e poder passar pela porta. Quem liberta, irmãos, é o Espírito de Deus. Eu estou, irmão Isaías, há 35 anos, o senhor está há 77, né? E ainda precisa de libertação. Quem precisa de libertação aqui? Meu Deus, nós todos precisamos de libertação há 35 anos, e eu acho que eu deveria ser hoje mais santo do que quando comecei. E ainda descubro que eu preciso me libertar, que eu preciso falar como o salmista falou: tira, ó Deus, a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Eu ainda preciso. Precisamos compreender, irmãos, que nós carregamos uma carga, que nós temos que tirar ela pouco a pouco para chegarmos na glória e dizer, eu repito sempre isso, combati o bom combate. Enquanto a porta larga e o caminho espaçoso oferecem confortos e distrações e prazeres. Aí aqui eu usei a figura de Belsazar, o rei Belsazar, em Daniel 5, 26 e o 27. Esse rei ele era muito festeiro, ele gostava de festa, gostava de bagunça, gostava de abusar. Ele gostava de abusar das coisas sagradas. Gostava de desonrar as coisas sagradas. Aí ele estava lá numa grande festa, aí resolveu usar os utensílios do templo, que pertencia ao templo do Senhor, por achar que era rei, que era poderoso, que era grande. Aí foi lá e mandou pegar os copos, as taças, para beber vinho. Aí apareceu uma mão na parede. Vocês conhecem essa história? Apareceu uma mão na parede.
Quem não consegue tirar a carga, irmãos, um dia ouvirá essa palavra: pesado foste na balança e foi achado com carga. Em vez de falar falta, né? Vou falar carga. Aí diz assim, ó. Esta é a interpretação daquilo. Menem, contou Deus o teu reino e o acabou. Daniel 5:26. E o 27 diz assim: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Escuta, eu falei aqui há poucos minutos, estou no evangelho há 35 anos, meu Deus, eu não posso chegar no dia de ser aprovado e ser reprovado, porque eu não guardei a palavra do Senhor, porque eu não me despi daquilo que era carga, porque eu não me despi daquilo que era pecado, e eu podia. Tem coisas que a gente não consegue evitar, irmão, mas tem coisas que a gente consegue evitar. Então precisamos lutar por isso, irmãos, falar a verdade. Amar, perdoar, compreender, ajudar. Precisamos disso, amados. Precisamos olhar para as pessoas que o mundo julga inferior a nós e a gente se sentir. Irmãos, eu fui pregar num centro de recuperação Ebenezer, lá em Seropédica, inclusive dia 4 eu estarei lá, se Deus quiser. E lá o centro de recuperação é muito grande. Eu já passei lá várias vezes e eu não sabia, nunca entrei lá, eu não sabia que era tão grande. Lá tem na faixa de 220 internos. São pessoas, só homem, são viciados em tudo quanto é tipo de droga. Uma coisa de louco, irmãos, não tem noção. E aí quando nós chegamos lá, tem uma sala, aí nós chegamos antes da janta, né? Eu não sabia que o irmão estava me levando, foi mais cedo, que era para jantar, eu não sabia. Tá gravando, eu não posso nem falar. Aí o que acontece? Aí tem uma sala grande só dos pastores, né? Dos pastores convidados, daquele que vai pregar, para jantar. E tem um outro galpão, muito maior do que daqui do outro lado da rua, e muito largo. E só os detentos ali jantando. Aí o presbítero que me levou lá na sala lá para jantar com os pastores e tal, e eu falei com todos eles, abracei os pastores e tal, e perguntei se eu poderia voltar para jantar lá no galpão dos detentos, dos internos, obrigado, dos internos. Por isso que é bom ter uma pessoa do lado para ajudar, né? Detento, é interno. Os internos estavam internados ali para se tratarem. Aí o pastor, mas pastor, eu falei assim, meu amado, eu compreendo, mas eu gostaria muito de ir jantar ali com eles. Aí ele, não, pois não, pastor, então pode ir. Aí eu fui para a fila, aí o obreiro que me levou, pastor, pode entrar então. Eu falei, não, eu quero ir para a fila. Se eu não ficar na fila, não vai adiantar nada. Eu quero ficar na fila. Mas por que o senhor quer fazer isso? É porque eu quero fazer isso, sabe por que eu quero fazer isso? Para eles verem que eu estou com eles. Para eles verem que eu estou com eles. Que eu não amo de boca, eu não amo de palavra. Mas que o que eu sinto por eles é um amor de Deus. É um amor divino. Eu não venho de lá para cá, lá de novo para cá, para... pastor, veio de lá. Não quero isso, eu quero ir lá. Fiquei na fila até chegar na hora lá, aí sentei com eles, e depois eles foram perguntar por que eu fui jantar com eles. Aí ficou a cargo do presbítero lá explicar. Mas é assim que funciona. Queridos, escute aqui, eu não sou melhor do que eles. Pastor Moisés está sempre aqui falando aqui, irmãos, Deus olha para eles e vê ele do mesmo jeito que me vê. Jesus não derramou o sangue por mim porque sou crente, mas derramou por eles que precisam de libertação, de salvação. Eles precisam confiar em alguém que está com eles, não é o metido que não quer estar com eles. Não é isso.
Não fomos chamados para isso, para ser o homem tal, o poderoso tal, o rei tal da terra, não. Fomos chamados para sermos representantes de Deus na terra e pregar o amor de Cristo. O caminho apertado conduz à vida eterna e à comunhão com Deus. Ó, presta atenção, ó. O caminho apertado conduz à vida eterna e à comunhão com Deus. E para isso, eu escolhi Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5 que diz assim: o que vencer? Apocalipse 3:5. O que vencer? Ó, eu escrevi aqui, ó. O caminho apertado conduz à vida eterna. Vocês viram que desde o início da porta estreita estamos falando sobre isso. O caminho apertado conduz à vida eterna e à comunhão com Deus. Aí diz assim, ó, o que vencer, ó, o que passar pela porta estreita será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, só os humildes vai ser apresentado por Jesus Cristo. Só os santos vai ser apresentado por Jesus Cristo. Só os sinceros, só os que amam, só o que perdoa vai ser apresentado por Jesus Cristo. Só o que se despide da carga do pecado vai passar pela porta estreita e vai chegar lá e vai dizer assim, eu imagino, irmã Sandra, quando eu leio isso, eu imagino, é só imaginação minha, sabe? Eu entrar no céu assim, Jesus Cristo segurando a minha mão, aí Deus está lá e fala assim, isso aqui é o irmão Antônio. Aleluias, oh aleluias. Isso aqui é o irmão Antônio. Isso aqui é o irmão Joel. Isso aqui é o irmão Isaías. Aleluias, oh Deus. O próprio Jesus declara a porta, o próprio Jesus se declara a porta, indicando que o acesso à vida eterna se dá exclusivamente através dele. Escuta, filhos, só por Jesus. Muitos tentam alargar a porta, sabe? Aqui aí a gente volta a falar o que todos falam, isso não tem nada a ver, faz parte da porta larga. Não, irmão, está tudo bem, faz parte da porta larga. Não, irmão, pode viver assim, faz parte da porta larga. Irmãos, tem uma pastora que ela é totalmente coberta de tatuagem. Eu não sei se alguém já viu essa pastora. E ela, depois vocês botam lá no YouTube, lá, irmãos, a pastora totalmente coberta por tatuagem, e vê os vídeos dela, vê o que essa mulher ensina, vê o que essa mulher fala, irmãos, até sobre drogas essa mulher fala, porta larga, e tem um monte de seguidores, só quem segue. Agora você imagina você encontrar, pensa junto comigo, raciocina. Imagina você encontrar uma pessoa dessa na rua, completamente cheia de tatuagem, e encontra alguém vestido socialmente. A quem você associaria que ele era crente? O que está vestido socialmente ou o que está vestido? Porta larga, irmãos, porta estreita, para cada um tem um peso. O crente é nova criatura. O crente é nova criatura. Ele deixa para trás tudo aquilo que faz ele parecer ser do mundo. O crente de Jesus, o crente firme em Jesus Cristo, que passou pela porta estreita, como eu já li aqui, ele não vive de mentira, de falsidade, de fofoca, de contenda, de roubo, de fornicação, ele não vive de adultério, ele não vive de balança enganosa, ele não vive fraudulentamente, ele vive uma vida santa, porque ele passou pela porta estreita e viu que do outro lado a vida, a esperança, a salvação.
Aí eu escrevi assim: o próprio Jesus se declara a porta, indicando que o acesso à vida eterna se dá exclusivamente através dele. Muitos tentam alargar a porta ou o caminho para acomodar seus próprios desejos. Mas o Evangelho mantém a exigência de uma mudança de vida. Aí você encontra em João 14, para fazer uma juntada com isso que eu escrevi, João 14 diz assim: disse Jesus, bota lá, meu filho, para encerrarmos. O Evangelho de João 14, 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o quê, igreja? Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do céu. Só pode entrar no céu quem passar por Jesus. Se não passar por Jesus, não entra. Não entra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E ponto final. É assim que é, irmãos. Ele é a porta das ovelhas, Ele é a porta estreita, Ele é a esperança, Ele é a alegria, Ele é a vida eterna. Amém? Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção. Querido,